Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Aqui é a professora Icleia e hoje estamos iniciando as explicações da quarta semana de estudos do PET 3. O tema é a nova República Brasileira e sua frágil democracia. Nós iremos aprender a história recente do Brasil, como transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. Iremos aprender que, com a promulgação da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que vocês já sabem, né, que eu já expliquei, foram promovidas mudanças para consolidar a redemocratização. Porém, de 1989 a 1992, outra recessão forte e longa prejudicou a economia brasileira, com queda acumulada de 7,7% e duração de 11 trimestres. O Plano Collor aumentou a hiperinflação, confiscou recursos de todos os brasileiros e empresas, paralisando a economia. Uma política completamente autoritária de tomar depósitos bancários, cadernetas de poupança. Vejam que absurdo. Pessoas idosas ficaram numa situação assim, insustentável quando souberam que as suas poupanças tinham sido confiscadas. A medida chocou o Brasil inteiro, dos mais ricos aos mais pobres. E nós sabemos que o Fernando Collor de Mello, ele governou de 1990 a 1992, né? Eleito sobre dois pilares, que ele falava tanto de combate à corrupção e à inflação herdados da ditadura. Com o apoio da elite, ele iniciou então o Plano Brasil Novo, troca de moeda, né? Ele trocou a moeda, congelou os preços, confiscou a poupança, como eu disse, criou imposto sobre operações financeiras, o IOF, e iniciou o processo de adoção do neoliberalismo no país e a venda de algumas estatais. Abriu a economia nacional às importações. Em 1991, ele foi denunciado com cabeça de esquemas de desvio de dinheiro público. A população, principalmente os jovens, né, cara pintadas, foram às ruas exigir a saída de Collor. O Congresso instaurou uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. No fim de 1982, ele teve, então, o impeachment. Daí vem no seu lugar o seu vice, Itamar Franco, que vai governar de 1992 a 1994, né? Ele nomeia Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Economia. A estatal da mineração criada por Vargas, a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, é privatizada. O insucesso do plano econômico de Collor em combater a inflação leva à formulação de um novo plano econômico, o Plano Real. O sucesso inicial do plano, com a queda brutal da inflação e aumento de poder de compra de todos os brasileiros, popularizou a figura de Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Economia, que venceu as eleições para a presidência logo após Itamar Franco, né? O Fernando Henrique Cardoso, vai governar de 94 a 98. Ele estabilizou a inflação, proporcionou ao Brasil um crescimento econômico e mesmo com o aumento da pobreza extrema, analfabetismo e desemprego no país. Ele vendeu a estatal Telebrás, ele fez uma política de paridade real-dólar, ele aprovou a emenda constitucional que permite a reeleição, foi denunciado que o governo de FHC, né, dele, Fernando Henrique, comprou os votos dos deputados para aprovação da mudança. Vejam só como que o Brasil é governado, né, minha gente? Só corruptos. Fernando Henrique Cardoso vence as eleições de 1998 e, em 1999, inicia seu segundo mandato comprado, né, para ter mais 4 anos. A max desvalorização do real, né, fim da paridade real-dólar, piora nos indicadores socioeconômicos. Daí surge Lula, que governa o país de 2003 a 2010, o primeiro presidente do Brasil de origem popular. Ele venceu as eleições de 2002. Ele concorre à presidência desde 1989. Foram várias tentativas, né?
Ele vai adotar um discurso menos radical e vai prometer não mexer na economia neoliberal. Lula se tornou mais palatável à elite brasileira, então, com esse discurso. Nos seus 2 mandatos, Lula promoveu o crescimento econômico vertiginoso das camadas mais pobres por meio de programas sociais como Fome Zero, o ProUni, o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Também criou o maior programa de transferência de renda, o Bolsa Família. Em seu turno, o Brasil, pela primeira vez na história, deixou de ser um país devedor para ser um país credor no sistema financeiro internacional. Isso foi muito bem visto e muito bem aceito por todos, né? Aí depois entra a sua, ele que colocou, né, ele apoiou a Dilma Rousseff, que vai governar de 2011 a 2016. E ela é apoiada pelo sucesso econômico e social de Lula, né? E é a primeira mulher a ocupar a presidência brasileira. A presidenta Dilma foi uma figura importante no combate à ditadura militar e foi ministra, né, do seu antecessor. Em seus governos, manteve a política econômica lulista e os programas sociais. Mesmo com a gravíssima crise internacional iniciada em 2008, a economia brasileira seguia firme e se tornou a 6ª maior do mundo. No governo Dilma, ocorreram as chamadas Jornadas de Junho, uma série de manifestações apoiadas pelos setores sociais conservadores e opositores políticos do PT, contra os gastos para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e também das Olimpíadas do Rio em 2016. Dilma foi reeleita em 2014 e em que, pela primeira vez, o Brasil foi retirado da lista da ONU de países com população faminta e sofreu um processo de impeachment em 2016, quando foi substituída pelo seu vice, Michel Temer. Para a historiografia, o impeachment da ex-presidenta foi um golpe parlamentar. Isso aí todos nós sabemos, né? Deram um golpe nela para Michel Temer assumir o comando do Brasil de 2016 a 2018. E ele volta à agenda neoliberal, que atendia os interesses da elite econômica nacional e internacional. Em 2017, ele fez a reforma trabalhista, prometendo criar milhões de empregos com a flexibilização das leis do trabalho. Em 2020, segundo levantamentos, poucos empregos foram criados no Brasil devido às mudanças. Apenas houve a precarização das condições de trabalho, principalmente para os mais pobres. Em termos políticos, a instabilidade acabou levando à eleição de um político que se dizia não político, como Collor também dizia. Jair Bolsonaro venceu as eleições em 2018 no segundo turno e considerado pelos seus apoiadores e pelas democracias internacionais como um político de extrema direita. E o atual governo é criticado pela ineficiência econômica, pela crescente violência contra os mais pobres, pelos retrocessos nos ganhos de cidadania dos grupos socialmente minoritários e como pior exemplo em combate à pandemia da Covid-19 no mundo. Ademais, a política internacional de aproximação ao ex-presidente estadunidense Donald Trump isolou o Brasil internacionalmente, desviando o país da tradicional posição de uma das maiores lideranças diplomáticas do globo. Então, em relação às questões sociais e luta pela diminuição da desigualdade, o país avançou bem em algumas áreas e em outras nem tanto. Em relação ao racismo, por exemplo, mesmo com sua criminalização, negros e negras têm maior dificuldade em completar os estudos, em arrumar empregos e também em ter salários iguais a de brancos. Sofrem mais com condições precárias de saneamento, saúde pública e justiça. As populações indígenas no Brasil também sofrem bastante, infelizmente. Suas terras são invadidas, suas culturas são desrespeitadas. Em 1997, por exemplo, o indígena foi morto ao ter seu corpo totalmente queimado
por 4 jovens brancos de classe média alta da cidade de Brasília. A justificativa desses criminosos para a barbárie? Eles disseram: pensamos que fosse um mendigo. Ou seja, na mentalidade de algumas pessoas marginalizadas, elas podem ser incendiadas para a diversão dos ricos. Isso é muito triste, né? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas por ano, olha só. Mais do que países em conflitos bélicos, além de indígenas e negros, a população LGBT. Ele é um recordista em assassinato de transgêneros, mulheres e pessoas ligadas a movimentos sociais, trabalhadores rurais, sem terra, moradores de rua, dentre outros. Também sofrem com a violência policial e da população em geral, mesmo com os avanços das políticas públicas para a proteção dessas minorias, como a Lei Maria da Penha. O Brasil ainda é um lugar em que esses grupos sociais correm riscos cotidianos. Temos, por exemplo, as chacinas em Eldorado dos Carajás, Candelária e Carandiru. Bom, minha gente, é com muita tristeza que a gente explica para vocês esses fatos tão tristes que imperam em nosso país, Brasil. Eu expliquei, façam as atividades correspondentes a essa quarta semana do PET 3, bons estudos e fiquem com Deus.